desse tipo, para que um esforço que busque mudar uma questão estrutural no país, para que queira fazer um ajuste importante, como é o ajuste fiscal a que se propõe o movimento, para que a gente consiga avançar nisso, nós precisamos de mobilização. No primeiro momento, a mobilização da sociedade civil organizada. E, num segundo momento, a mobilização da sociedade como um todo. Então, nós já avançamos nessa mobilização da sociedade civil organizada. Já temos mais de 80 entidades do país apoiando o movimento. Várias federações empresariais, confederações, as principais entidades empresariais do país. Estamos também buscando e já conseguimos avanços importantes no apoio de entidades não empresariais, porque esse movimento ele não pode ser só empresarial, né? Nós temos, por exemplo, o Conselho Federal da OAB, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Contabilidade, Ordem dos Economistas do Brasil, para citar alguns exemplos de entidades não empresariais que estão apoiando o movimento. O primeiro trabalho que o movimento fez foi um diagnóstico fiscal do país. O que é esse diagnóstico fiscal? Fizemos uma avaliação das despesas públicas no país, como é que elas estavam, um raio-x da despesa pública, vamos assim dizer. Esse trabalho foi feito por um parceiro do movimento, por um integrante do movimento, chama Raul Veloso, economista Raul Veloso. E, por outro lado, nós fizemos uma avaliação do nosso sistema tributário comparado com sistemas tributários de outros países. A partir desse diagnóstico, então, nós fizemos sugestões de como se pode melhorar a eficiência do gasto público, né? Como se pode melhorar a gestão pública e, com isso, precisar gastar menos. E, por outro lado, nós propomos uma simplificação do nosso sistema tributário, que o nosso sistema tributário ele é obsoleto, ele é complicado, ele é caro para quem arrecada, é caro para quem paga. E propusemos também a necessidade, ou afirmamos a necessidade de que haja transparência na cobrança de impostos. Estamos trabalhando também para criar a bancada do Movimento Brasil Eficiente no Congresso Nacional. E esse projeto de lei está sendo a base de um abaixo-assinado que já está disponível no nosso site, para que a gente colete 1.400.000 assinaturas no país, para podermos encaminhar esse projeto de lei ao Congresso Nacional na forma de projeto de origem popular. Houveram várias tentativas de reforma tributária, que é uma das partes do movimento Brasil, que não andaram, nós entendemos, por 3 motivos. E que essas 3 variáveis que o movimento está procurando conduzir de forma diferente do que vinham sendo conduzido. A primeira delas é que cada entidade empresarial, por exemplo, e muitas dessas propostas sempre partiram das grandes entidades empresariais, como a Fiesp, a CNI, Firjan, Fieng, mesmo aqui, nossas de Santa Catarina, às vezes. Né? Então, cada entidade dessas sempre costumava ter a sua proposta, mandava isso para o governo, mandava isso para o parlamento, entendendo que com isso estaria cumprindo a sua missão. E essas propostas iam lá para Brasília, elas iam para uma gaveta ou para o lixo. Por quê? Porque elas nem sempre eram coerentes entre si, nem sempre buscavam o mesmo objetivo. Então, nem o governo, nem a classe política vai se dispor a tentar ver o que daquilo que é comum entre todas as propostas. Quer dizer, não cabe a eles fazer isso. Outro ponto importante é que é muito difícil qualquer governante abrir mão de receita, de impostos, né,
se ele tem uma pressão de despesa do outro lado. Isso nos levou, então, a trabalharmos em paralelo a receita e a despesa, né? Os impostos e as despesas públicas, para que, através de uma maior eficiência na despesa, se cria um espaço para poder reduzir a carga tributária. Tá? Então, o Estado passa a enxergar um caminho para poder reduzir tributos, porque vai precisar de menos recursos para cobrir as despesas pelo aumento da eficiência. E o terceiro ponto é que nunca se buscou justamente a mobilização popular, nunca se mobilizou a sociedade para que a classe política e os governos entendessem que esse é um anseio da população, da sociedade como um todo. Por isso que nós entendemos que agora nós temos um esforço com mais condições de evoluir, porque ele buscou atacar os pontos fracos das tentativas anteriores. Podia ter surgido em qualquer lugar, né? Como já surgiram vários outros, né? Talvez a gente tenha tido a felicidade de ter essa percepção dos pontos fracos dos movimentos anteriores e da capacidade de mobilizar aí pessoas de notório saber, pessoas importantes. Eu diria que as principais entidades brasileiras hoje estão com o movimento, porque entenderam que esse esforço ele realmente enxergou os pontos que devem ser atacados, tá certo? E que, em função disso, está conseguindo essa mobilização. Não queremos aqui dizer que nós estamos com o problema resolvido, longe disso. Existe muito trabalho ainda a ser feito. E as dificuldades são enormes, como não poderia deixar de ser. Mas estamos conseguindo avançar, talvez não na velocidade que a gente gostaria, até porque para isso nós precisamos de mais pessoas se envolvendo no movimento, precisamos de pessoas não só apoiando, mas efetivamente se envolvendo, contribuindo com o movimento. Mas eu diria que quando iniciamos lá, quando esse trabalho iniciou na CIG, talvez não imaginássemos que ele fosse tão longe como já foi. Existem algumas formas. Por exemplo, nós temos hoje esse abaixo-assinado que está no nosso site, né? Então, todas as pessoas que entenderem importante essa mudança, elas podem acessar o site e assinar o abaixo-assinado, né? Então, isso é importante para o movimento. Como eu disse antes, nós precisamos coletar 1.400.000 assinaturas. Por outro lado, nós estamos aí ativos nas mídias sociais. Então, quem quiser conversar com o movimento pelas mídias sociais também pode fazê-lo, mandar sua opinião, tá certo? Pode estar consultando tudo que se divulga no site. Nós temos aí muitos assuntos importantes, as últimas atividades do movimento, tá certo? Se a pessoa quiser ser um divulgador, um multiplicador do movimento, também pode nos procurar, que a gente vai aí dar uma formação para a pessoa poder divulgar as propostas, fazer palestra. E hoje a gente não consegue atender as solicitações de palestra que nós recebemos, por exemplo. Então, nós temos que infelizmente, temos que estar selecionando algumas, porque não temos hoje estrutura física para estar atendendo todas as solicitações que o movimento recebe, né? Logicamente que a ideia é que a gente vá melhorando essa estrutura para poder atender cada vez melhor esses pleitos que acabam se multiplicando também na sociedade em função do crescimento do movimento.